Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a uma aula bem curtinha sobre os sentidos. Porque, gente, no Enem, nos vestibulares, o que mais cai são esses dois tipos de células, os cones e os bastonetes da visão. Mas, claro, a gente vai falar rapidamente de cada um deles, começando pelo tato. Olha só, já começamos aqui, olha só. Quem sabe faz ao vivo o tato, pessoal. A gente às vezes fala, não, o tato é na ponta dos dedos. Não, ele tem por praticamente todo o nosso corpo é tato. Se tu tocou com o braço e sentiu, é o tato. O tato é o sentido do sentir. Só que, sobretudo, nós temos muito mais terminações nervosas nas pontas dos dedos e na língua. Você já deve ter visto os bebês pegando os objetos e querendo colocar na língua. Por quê? Porque eles conseguem sentir a textura dos objetos muito mais facilmente com a língua. Inclusive nós, às vezes a gente passa a língua e tem uma feridinha, sei lá, uma afta, ou tem uma coisa no dente, tu passa a língua e fala assim, tu acha que é um troço gigante. Aí tu vai ver, uma coisinha de nada. Por quê? A língua, ela consegue sentir muitos e muitos detalhes. Então a língua também tem o tato aguçado. O paladar é o sentir gosto. Na nossa língua nós temos receptores químicos que ele manda essa informação para o cérebro. Vale lembrar, isso aqui vale para tudo. A gente sente no cérebro, a gente sente o gosto no cérebro, o olfato é no cérebro, a visão, tudo acontece no cérebro. Esses órgãos dos sentidos, o tato, por exemplo, claro, os nossos dedos, eles percebem e mandam o estímulo para o cérebro. É o nosso cérebro, em última análise, que vai interpretar esses sinais, sempre o sistema nervoso. Beleza? Na língua, então, nós temos as papilas linguais, ou chamadas papilas gustativas. Elas que sentem os gostos, sobretudo o azedo, o amargo, o doce, tá? Então, cada um ali tem uma região com concentrações diferentes que mandam esses estímulos para o cérebro. O olfato é sentir o cheiro, né? Pelo nariz, e tem quimiorreceptores. Imagina, no ar tem partículas. Imagina a pessoa soltou um pum. Esse pum foi liberado no ar. Essas partículas... os nossos quimiorreceptores que nós temos no epitélio interno aqui das nossas narinas, eles se ligam nos receptores, os receptores interpretam esse sinal químico e o nosso cérebro pega esse sinal químico e fala, tem cheiro disso, é um cheiro bom ou é um cheiro ruim. E vem as particularidades de cada uma das pessoas, mas o olfato é basicão assim também. Agora nós temos a visão. A visão que mais cai. Lá no fundo, nós temos chamado de retina. Tanto é que a imagem ela passa, chega na retina, ao contrário, né? Virada. Mas olha só, a retina tem dois tipos de células. Isso sim, gente. Se tem uma coisa que tem que sair dessa aula e falar, professor, se tem uma coisa que eu tenho que sair daqui sabendo, são os dois tipos de células que tem lá na retina. São os cones e os bastonetes. Te liga, os cones são células especializadas em perceber a cor dos objetos, enquanto que os bastonetes, a intensidade luminosa. Então perceba, os vestibulares adoram. Inclusive, baixa aqui a nossa lista de exercícios, você vai ver questão sobre isso. Como é que eu gravo isso, professor? Tem uma técnica chinesa milenar para você gravar. Aqui ó, você tem um C de cores, né? Você tem um C de cores. Perfeito. Então os cones percebem as cores. Grava isso, tá? Tu pode até falar, professor, tem um mozinho aqui também. Tem também, olha só. Tu pode botar aqui, ó. Tá? Cones, cores. Grava isso. Leva isso para tua prova, pelo amor de Deus, porque lá se cai uma questão dessa, você não pode confundir. Então, se tem um exercício falando, porque fulano percebeu a intensidade luminosa dos objetos, isso se dá por quais células que estão na retina. Aí vai linkar várias células. Tem que saber se a intensidade luminosa são os bastonetes, se são as cores, são os cones. Gravou? Beleza. E a audição também. Nós temos basicamente três orelhas que a gente pode falar, que é a orelha externa, a orelha média, que fica lá no meião, e a orelha interna. Na orelha interna tem duas estruturas que você tem que saber. A cóclea e os ductos semicirculares. A cóclea tem mecanorreceptores, é como se fossem cílios. E isso aqui é interessante você saber. Porque esses cílios, a gente nasce com a melhor audição da nossa vida. Eles não regeneram. Então esses cílios, eles percebem as ondas sonoras, eles vibram e mandam o estímulo que o nosso cérebro interpreta, ok? Repara que quando a gente escuta som muito alto, esses cílios, eles acabam cansando e alguns deles começam a relaxar, começam a ficar mais dobradinhos, e isso não recupera mais. Por isso que a nossa perda auditiva é progressiva. Obviamente, ela se acelera quando a gente chega lá na terceira idade, 70, 80 anos, ela se acelera. Só que você tem uma melhor audição que tu vai ter na vida a partir de agora é hoje. Amanhã a tua audição não melhora, ela só tende a piorar. Eu sei que é pessimista falar isso. E também não é da noite pro dia. Eu escutei um som alto, vou ficar surdo amanhã. Não. Ela é progressiva, é muito lenta. Mas acontece isso. Agora vem a dica. O que o vestibular pode cobrar, o que o Enem pode cobrar, é justamente a precaução disso. Você não pode escutar som muito alto durante muito tempo.
tá? Se você vai num show, às vezes sai de lá zonzo, assim. Fica com ele bem em silêncio depois para voltar. Agora tem gente que põe aquele... Cara, a gente... na época de faculdade eu subia, entrava no ônibus, sentava no meu lugarzinho e escutava uma música. Tchau, tchau, tchau. Eu olhava um cara lá do outro lado do ônibus com os fones de ouvido. Primeiro, o cara é inconveniente. Eu não quero escutar música. Se ele quer escutar música, põe o fone numa altura que não ultrapasse barreiras de lugar. Outra coisa, ele é desinformado, porque aquela altura de fone de ouvido, né, os mecanorreceptores que ele tem aqui na cóclea, o que vai acontecer? Vão cansar muito mais rápido. Então ele tem uma tendência, claro que tem fatores genéticos também, mas a tendência é ficar com uma audição muito mais prejudicada a curto tempo. E aí nós temos os ductos semicirculares, tá? Que ele é responsável pelo equilíbrio. Inclusive aqui na orelha interna, a pessoa tem labirintite, né? O labirinto. O que acontece? Você tem uma infecção nessa região. É difícil, tu não pode chegar e falar, aquela pessoa tem labirintite. Labirinto todos têm. Tem labirintite. Tu pode falar que aquela pessoa está com labirintite. Porque é uma infecção que dá nessa região, tá? Nesses ductos, no chamado labirinto do nosso ouvido. E esse líquido, o que acontece? Você faz assim, o líquido desce e a gente percebe que esse líquido desceu para os receptores que tem aqui. Faz assim, você sabe. Então tu tens noção se está de cabeça para baixo ou não. Se está com uma infecção, você faz assim, esse líquido ele fica ruim, então tu tem essa sensação de tontura. Aí o que acontece? Tu baixa a cabeça, começa tudo a girar e tal. Tem tratamento, obviamente, mas tem pessoas que têm maior predisposição para ter o labirintismo. O labirintite, né? Então, ok, gurizada, bem rapidão, prometi que ia ser rápido, isso aqui é só pra gente passar realmente um grande beijo, um grande abraço, nos vemos muito em breve nas próximas aulas. Tchau!